Durante pelo menos 24 ou 25 anos, em que estive me percebendo caminhando em uma nova história, em que acabei me descobrindo em um profundo estudo da ascensão planetária, recebi muitas mensagens e ensinamentos que me trouxeram até aqui. Nesse agora, posso afirmar que é um novo lugar, pelo menos dentro de mim. Encontrei um universo diferente, com muito mais compreensão, assertividade, respeito pela existência humana e uma vontade grandiosa de me tornar um farol para os que porventura estiverem em minha linha de ação. Encontrei muita gente, muitas passaram por minha vida, nesse tempo tão precioso em que caminhei, em busca de algo que estava dentro de mim mesma, sem que eu tivesse conhecimento. O jogo se fez segredo por um tempo. Tudo se move para você não se descobrir, mas ao mesmo tempo, as dicas e os sinais são colocados no seu caminho a todo tempo. Hoje eu chego a arriscar um palpite. Imagino que a alma, quando percebe uma distração da mente, dá um jeito de lembrar você da sua grandeza. Se estivermos prontos para perceber os sinais, captamos na hora. Assim, hoje, com tantas mudanças e tantos aprendizados, deixo aqui nessas mal traçadas linhas a minha contribuição para quem deseja se lembrar do quão gigante é. Gigante que esteve adormecido para que se cumprisse uma lei, a lei kármica hoje revogada. Somos seres multidimensionais em serviço ao Cristo planetário. Somos almas livres em serviço à humanidade. Servimos a Confederação dos Mundos Livres e nosso contrato kármico encerra-se aqui. Que o coração sagrado de cada um de vocês esteja pronto nesse agora para aproveitar esse grande evento que desperta em muitos de nós. Que em consciência crística, os portais se abram para todos que num esforço contínuo fizeram-se disponíveis em luz e amor. Somos em essência a graça. Somos por essência divinos, regidos pela energia do princípio de onde viemos. Passei mais de 20 anos, de 58 que eu tenho, buscando entender o meu processo de existência. Aquelas perguntinhas básicas de todo ser humano que sabe que não está aqui a passeio. De onde eu vim? Para onde vou? Busquei compreensão para essa façanha, que é estar nesse emaranhado de informação que compõe essa experiência, agora mais hilária que nunca, ter um significado. Se juntássemos todas as projeções mentais que criamos e que compõem nossa existência, talvez a gente mesma procurasse um manicômio para se internar. E o pior de tudo é que quem está saindo desse emaranhado, isto é, os poucos que conseguem perceber o teatro, são taxados de loucos. Tudo bem. É assim também a visão de quem não ouve a música e vê o outro dançando. Em quase todas as minhas experiências, se não todas, consegui entender qual foi o propósito, qual foi a lição e qual foi o aprendizado. Hoje, vendo como estou vendo, é bem confortável. Começo, meio e fim em todas elas. Cada experiência traz consigo a lição, o mestre e todas as ferramentas necessárias para o reconhecimento do espírito, a verdade que somos. Mas é preciso ter percepção. Caso contrário, se em vez de experiência dermos a conotação de problemas, ficaremos anos e anos rodando em volta da situação e nunca faremos corretamente a lição, principalmente nas relações. Com um pouco mais de meio século de vida, a
afirmo que minhas experiências foram lindas e todas maravilhosamente produtivas. Cada pessoa que passou pela minha vida, servindo-me de mestre, trouxe com elas as ferramentas de que precisei para entender o que é experimentar a matéria. Demorei a perceber que sair dos condicionamentos não é fácil, pois eles nos dão uma falsa impressão de segurança, principalmente quando nos fazem acreditar que estamos certos. Demorei a sair dos apegos, jogos de manipulação, barganhas, dependência emocional, falsos sentimentos e falsos amores. Demorei a aprender que as relações baseadas no medo da perda e da codependência, relacionamentos que cumprem expectativas sociais e religiosas, imputam a nós responsabilidades de que não precisamos e atrasam nosso processo ascensional. Demorei a aprender que os dramas alheios são escolhas individuais, dos quais eu não preciso participar. Posso sair sem culpa, sem julgamento, pois não sou responsável pela vida nem pelas ações de ninguém. Demorei a entender que todas as propostas sociais, políticas, religiosas, financeiras estão baseadas na manipulação das massas e tornam o homem cada vez mais dependente, mais escravo e totalmente isento de dignidade. Demorei a compreender que não conseguimos mudar a vida de ninguém, principalmente para satisfazer egos doentios que querem aprisionar suas vítimas na culpa e na penúria da miséria. E demorei a perceber as chantagens emocionais usadas pelos algozes de plantão. Demorei a perceber que comer glúten faz mal, que fumar faz muito mal, que comer carne não é mais necessário para mim. Já posso deixar os bichinhos viverem felizes, que uma alimentação com menos gordura e mais viva é mais saudável. Demorei a aprender que desde que faço escolhas conscientes a partir do meu coração, de acordo com o que eu realmente desejo, minha vida muda, e mudou muito, e me tornei mais feliz, e sei que estou sempre amparada pela luz, e tudo dá muito certo. Demorei a entender que minha busca pessoal e os caminhos que escolhi seguir incomodam muitas pessoas, e isso não faz a mínima diferença para mim, mesmo porque não estou aqui para ser aprovada por mentes humanas, nem ser admirada por minha bondade relativa. Demorei a aprender que o único objetivo de estarmos aqui neste planeta é encontrar o caminho de volta para casa, e para isso não precisamos de aprovação de ninguém. É uma escolha individual, intransferível e solitária. Demorei a perceber que Ele, Deus, não existe de fato e que, sendo assim, não está olhando para ninguém. E, consequentemente, que eu preciso estar sempre olhando para mim mesma, porque eu sou esse que busco. E isso acontece quando olho para mim com os olhos da verdade sobre as ilusões que criei em minha vida. Demorei a perceber que todas as informações externas me distanciam da minha própria essência e que fazer o caminho de volta é bem mais difícil, pois desconstruir dói. Demorei a entender o jogo de manipulação e poder, os quais vivemos em todos os setores, inclusive no âmbito familiar. Esse é o jogo. Saber como sair disso sem se machucar. E sem machucar, pois existem as prisões disfarçadas em sentimentos nobres. Te amo, mas vou ir por aqui, onde eu possa vê-lo ou controlá-lo. Demorei a dar o checkmate e sair vitoriosa nesse jogo, em que você ganha quando percebe que é um jogo e sai dele por livre vontade. Até que isso aconteça, vivemos como alienados, sem nem saber o que estamos fazendo,
como se tudo fosse realmente a verdade. Quando você dá o checkmate, 2 torcidas se agitam. A que sabia que era um jogo e vibra com você, os despertos, e a outra, que além de contra, diz que você está louco por perceber a sua divindade no meio desse caos. Percebi então que eu não demorei como imaginava, e que isso também fez parte do jogo. Era o tempo necessário, o qual para essa divina experiência foi o tempo que precisei. Esse tempo mora dentro de cada um de nós, até percebermos que ele também não existe, pois somos atemporais na consciência una. Não é o relógio que marca o tempo. Quem marca o tempo somos nós mesmos. Nós que permitimos o começo, o meio e o fim de ciclo de existência a que viemos experimentar, depois que descobrimos como sair do jogo das ilusões da tridimensionalidade. O que farei agora? Ficarei na beira da pista de onde posso observar, talvez fornecendo água ou olhando apenas o tempo de cada um e torcendo para que percebam logo que isso é um jogo e que podem parar a hora que quiserem. Com amor e verdade, Morada dos Mestres.